Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e... eu sei que você quer isso, uma banlist de emergência. E muito bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema especificamente, banlist de emergência. Por quê? Sabemos que nesse momento, eu tô gravando isso aqui no dia seguinte do ICS Pasadena, que aconteceu nesse fim de semana, inclusive tem as partidas que estão sendo mostradas lá no meu canal de jogos comentados. E ontem eu streamei também o top 4 e a final, que você pode acompanhar aqui em cima, tá? Depois eu vou upar lá no meu canal de jogos de replays também, né? Pra você poder acompanhar. Enfim, então no ICS Pasadena ficou muito claro, nítido, cristalino, que o Tiara Laments é sim um Tier 0. Ele teve uma representatividade de 81% dentro do top 8, tá? Como você pode me ver falando aqui em cima, que eu gravei o vídeo antes do torneio acabar, só com os resultados do top 32. 81% simboliza 26 usos de Tiara Laments e Shizu dentro do top 32. E aí ficaram simplesmente 6 outros decks, né? Sendo 3 Splite, 3 Flanderize e enfim. Afunilou. No top 16 tiveram o total de 14 Tiara Laments e Shizu. Um Flanderize e um Splite, e eles se enfrentaram. O Flanderize se enfrentou com o Splite. O Splite avançou, chegando até no top 4, mas de resto foi um mar de Tiara para um Splite, que caiu no top 4 e afinal foi um Mirror, obviamente. Enfim, toda a cara de Tier 0. E com isso, a gente começa a pensar, precisamos de uma banlist de emergência? Precisamos de fato. Agora, a gente precisa alinhar as nossas expectativas e alinhar e entender o motivo de precisar de uma banlist de emergência. Por quê? O motivo para a banlist de emergência poder existir e o que ela pode fazer são coisas totalmente diferentes do que você talvez pense ou queira. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então, meus amigos, então, como todos nós sabemos, tá aqui os nossos queridos cards, né? Tiara Laments, o deck alvo do momento, sendo o Tier 0 com o suporte das cartas de Ishizu, né? Tiveram o suporte da Ishizu e o Tiara passou a ser o Tier 0. Ele já era muito usado antes, né? No último ICS que teve. Esqueci o nome do ICS, mas enfim, qual foi a cidade que aconteceu? Esqueci, mas enfim. Tiveram no top 32 50% de Tiara Laments. Não é força de Tier 0, dava pra você jogar tranquilamente com Splite também. Mas agora com as Ishizus ficou impraticável. Impraticável praticamente, né? Creio que tá... Apesar do cara chegar no top 4, mas eu acho um pouco estranho. Enfim, agora, quais são os motivos que fariam com que precisasse de uma banlist de emergência? Eu sei que a grande maioria, principalmente as pessoas que me assistem aqui, que não são jogadores do alto nível competitivo, são mais jogadores que gostam do Yu-Gi-Oh! Estão tentando talvez entrar no Yu-Gi-Oh! Competitivo, ou simplesmente tentar ter uma visão um pouco mais ampla do jogo, mesmo que você não goste exatamente do metagame ou do alto nível competitivo. Eu sei que todos vocês estão pensando que precisamos de uma banlist de emergência. Por quê? Porque o Tiara é Tier 0 e o Tier 0 é ruim pro jogo. Basicamente, esse é o grande pensamento. Então, uma banlist deveria fazer o quê? Tirar o Tiara do Tier 0, certo? Eu acho que o pensamento inicial que é feito na cabeça de muitos de vocês é esse. Mas eu vou dizer pra vocês que precisa de uma banlist de emergência. Precisa. Se ela acontecer, ela não vai fazer isso que você quer. Ela não vai tirar o Tiara do Tier 0. E o objetivo dela nem vai ser esse também. Porque a gente precisa entender que esse Tier 0, ele tá vindo de um deck de pote e de um deck de mama, que lançou 3 dias atrás, tá? Então são coisas novas. Eles estão blindados pelo tempo de lançamento delas. Pra você fazer uma banlist nesse pique de você quer tirar o Tiara do topo do deck, você teria que mexer muito nos Tiara Laments em si, tá? Precisa mexer muito nos Tiara Laments em si. Talvez um ban na kit? Vai acontecer? Não vai. Isso não vai acontecer, tá? Então, a banlist de emergência não vai vir pra matar o Tiara do Tier 0. O que ela pode fazer, então? A Mirror Match, ela é... Quando tem o Tier 0, você tem muitas Mirror Match. E o meta vai ser definido em como a Mirror Match se desenvolve, né? Então, se você tem... Como eu sempre falo aqui... Olha só, pessoal. Não é que eu queira que exista um formato Tier 0, tá? Não é que eu queira isso.
Eu não gosto do formato, como eu já falei várias vezes, com um montão de decks com força de Tier 1. Isso deixa o meta muito aberto, deixa o metacall muito pouco assertivo. Então é ruim que exista um metagame com muitos decks. Se estiver numa tríadezinha ali de decks bem definidos no metagame, isso é bom, isso é bom. E eu prefiro que seja assim, 3, no máximo 4 decks. Agora, estourou muito mais do que isso, fica estranho, fica aberto. O meta antes de chegar ao pote era ruim. Ruim demais. O meta que teve o Continental no Chile, se não estiver enganado, era muito bosta. E era os Punk, os Brave, os Sword Soul, os Despers. Aquele meta era ruim, cara. Era muito aberto, era zoado, tá? Quando chegou o pote, o meta ficou bom, apesar de estar polarizado em Splice e Tiara, ele ficou um meta bom, tá? Tiveram as cartas de Darkwing Blast, teve a Banlish, e ainda assim o meta não estava horrível, ele ainda estava jogável. Mesmo com o Tiara Laments no topo do deck e o Splice, os outros decks tendo mais chance de competir com eles. Mesmo assim, ainda estava um meta jogável. O que eu quero dizer com o meta ser bom ou ser jogável, significa que o melhor deck joga e eu tenho chance de ganhar ainda o segundo também, né? E o que ele faz não é exatamente um estouro na minha cara de negar todas as cartas que eu ativo. E também se não tiver Floodgate ajuda, né? Então, é isso que o Tiara é. Se você olha pra ver a board final, o que ele fazia, Elfo com a IP, Salic, Snow no cemitério antes da Banlish. Antes de Darkwing Blast também. Com Darkwing Blast você tem coisas muito parecidas, só que você tem a Lulu no campo. Dragostapilha o cara pode fazer também, né? E assim, parando pra pensar, não são interações exatamente muito disruptivas e não são interações que estouram a tua cara. Por outro lado, a vantagem que ele faz sempre dá a sensação de que você pode jogar, só que às vezes não dá pra alcançar o que ele faz na volta, né? Mas enfim, tem troca de tiro, tem espaço pra manobra e tem espaço pra skill. Apesar de tudo, apesar do Tiara ser RNG e depender de meladas. Com a Ishizu, isso fica um pouco mais complicado, né? Porque aí você tem um Tier 0, que vai ter muita mirror match e a mirror match não é boa, tá? E se engana quem pensa que a mirror match é boa. Apesar de você, quando roda, tem ali os recursos pra gerir e você gerindo o recurso melhor que o oponente e tendo decisões complexas, por mais que exista isso, a mirror match não é boa, porque tem alguns fatores que desequilibram muito. Então, se vier uma banlist de emergência, esqueça o fator banir Tiara, esqueça o fator tirar o Tiara do Tier 0. Uma banlist não vai tirar o Tiara do Tier 0, muito provavelmente, a menos que aconteça coisas muito surpreendentes. Então, o que dá pra fazer? A gente tem que escolher dois mundos, tá? Ou a gente vive no meta Tier 0, onde a mirror match é escrota e ao mesmo tempo o Tiara é muito melhor do que os demais decks, fazendo com que você seja obrigado a jogar com ele e ao mesmo tempo ele é ruim. Eu tô falando no âmbito competitivo, tá, galera? No âmbito de YCS, enfim, é disso que eu tô falando. A gente pode se contentar com esse meta que é como a gente tá agora, ou a gente pode se contentar em ter um Tier 0, mas a mirror match dele ser boa. Porque se a mirror match do Tier 0 é boa, você tem um formato bom. Competitivamente falando, de novo, eu não tô dizendo que é bom ter, exatamente bom ter um formato de Tier 0. Eu prefiro que não exista. Prefiro que não exista. Mas se existir, e ele tá existindo, não é uma opção minha, não é uma opção tua, ele tá existindo. O que a gente pode querer, no mínimo, que a mirror match seja decente para o formato, para quem joga com esses decks seja bom. Para ganhar o melhor jogador, geralmente, na maioria das vezes. A skill se sobressair a aleatoriedade. E a fatores floodgateáveis. É isso que tem que acontecer. Então, o que tá no alcance da Konami no momento, pelo o standard que se imagina, não é sair banindo a kit, não é banir os nomes de Tiara, não é limitar todos os nomes de Tiara. Eu acho praticamente impossível isso acontecer, tá? Então o que vai acontecer se isso não vai acontecer? Bom, eles vão melhorar a mirror match. E o Tiara vai continuar sendo um deck muito forte. Porque é difícil mexer no Tiara sem matar as coisas, entende? Tanto que no OCG, mesmo com a limitação do Perley no Halfene semi-limitado e os Ishizu limitados, né, o Aguido e o Kelbeck, mesmo com isso, ele ainda é o melhor deck lá e o deck disparado mais representado, entende? É um deck muito complicado, tem que acontecer múltiplos hits para ele poder sair de fato do metagame. Voltando pro TCG então, o que vai acontecer então? O que poderia acontecer nessa banlist de emergência? E o que ela vai fazer? De novo, ela só vai tirar os aspectos bostas da mirror match, né? E esses aspectos bostas são, desde o começo a gente sabe, Dueler. O Dueler está muito mais facilitado agora com a inserção dos Ishizu, porque eles são um nível 4, então você faz um Exceed muito mais tranquilo, o Exceed do Dueler. E aí, se você acompanha a stream comigo, você viu que as mesas parecem muito pouca. Mesmo eles milando um monte de cartas, parece que o que vira no final é pouco. Tipo, Dueler, Lulu, Salic, sabe? Isso comparado com outros formatos de Adamas Peito, Dragolink que a gente viu, não é nada, sabe? Parece não ser nada, mas é muito forte. E na mirror match, isso é suficiente, porque o Dueler ganha tempo.
E as tuas jogadas são cíclicas, né? O teu dueler ganha tempo, você resolveu as tuas fusões no teu turno. No turno do cara você vai fazer fusões e quando volta pra você, você faz fusões de novo. Ele perde muito tempo nisso e aí ele perde o jogo. E como o deck não usa hand trap, você fica à mercê. Fica parado olhando pro cara. Torce pra comprar um Beast de uma Hall of Fame lá cedo e fazer alguma coisa, mas de resto é muito, muito complicado, tá? No caso, enfim, ele atrapalha muito a dinâmica da Mirror Match, muito mesmo. Então, Dueler banido é a primeira call. Dueler banido prejudica muito a Mirror Match. Quer dizer, ele no jogo prejudica muito a Mirror Match. Ele banido ajuda, pelo menos a Mirror Match não ter esse fator bosta de Floodgate ali. O objetivo não é os dois jogarem e trocar tiros? Então, que seja isso, e o Dueler impede isso. Outra carta, Instant Fusion. Ela é a carta que desequilibra porque ela cria uma fusão extra do nada sem passar pelos nomes de Tiara. Então não tem parada que você faça, não tem Beasted que você faz, não tem Mudora e de Callbacks que você faça que vai tirar isso. Não, a Kit entrou e ele ainda tem 3 outros nomes de fusão pra fazer. Então ela é muito desequilibrada. Quem tem a Instant Fusion tem muita vantagem. E é um fator aleatório muito ruim de se ter na Mirror Match. Então a Instant Fusion banida é necessária para diminuir esse fator variância de poder por uma compra de uma carta one-offzinha, tá? Outra carta que aí entra fora engine, lembrando, tudo isso não é engine. Dueler não é engine, Instant não é exatamente engine, não tem tiara no nome. E nem tem X, né? Enfim, a outra carta é o Orange, Herald of Orange Light. Sim, o Orange. Por quê? Ele permite agora que o Tiara use ele e tenha um gama. Porque todos os bichinhos são fadas. Se você usar engine full, você usa 12. Geralmente você não vai usar full, né? Você vai usar um Aguido, 2 a 3 callback, e você vai usar o Mudora e os... você vai usar o Mudora e o Keldo como 3, né, no deck, porque eles são os de Crow e tal. E a milada desses caras aqui na Mirror Match é ruim porque você não quer milar pro oponente, a menos que você esteja muito mal e seja obrigado. O cara já fez vantagem e eu acertei essa carta, dou ou não, eu dou. Só pra eu tentar chegar um pouquinho nele e não ficar muito pra trás. Então, o que eu tava falando? Ah tá, todos eles são fadas e eles têm um número bom de ser comprável, né? Mais de 10, com certeza você vai usar, pelo menos 10 ou mais de 10. E aí o Orange tem um descarte bom. E o Orange é um Omni-Negate. É um Omni-Negate potencial milando cartas no turno do oponente. No teu turno, esses caras milarem cartas não é tão problemático, sabe? Porque eu já tô no meu turno, eu vou milar cartas. Tranquilo, garantidamente eu vou milar cartas. O problema é quando no turno do oponente ele consegue entregar essas paradas e ele mila a carta no meio do teu turno. Porque é aí que mora a aleatoriedade. Ele pode milar nada e você fazer a mesa full e oprimir ele. Ou ele pode acertar os efeitos, ele pode acertar os Digicrows, ele pode acertar os Mudoras e o Callback, né, aqui. Ele pode acertar os... Deixa eu tirar essa menina daqui. Ele pode acertar os nomes de Tiara e fazer um Tiara, fazer uma kit. Você não tem Mudora no cemitério, não tem Beasted, e aí faz uma kit que te é feito, joga um bicho, faz um Luluk, nega um sumo, alguma coisa assim, sabe? Ou então ele pega só um follow-up pra tentar jogar pra cima de você, ou faz um Dragon Star. Depende muito. Faz uma Kalei do Heart, dependendo da situação, pra tirar kit do teu campo. Então, esses são os fatores aleatórios. E o Orange, além de negar alguma coisa, ele tem o potencial de trigar esses bichos aqui, que fazem um cara mire no turno dele. Tudo bem que ele fazendo isso, milando 5, você também mila 5. Mas caralho, você já tá saindo da inércia, né? Então, foda-se, tipo, essas 5 cartas aqui eu já ia milar normalmente. Eu não preciso que ele faça eu milar 5 cartas. Porque nesse caso, no meu turno, se ele me fizer milar 5 cartas, o pior é que ele mile 5. Eu prefiro não dar o efeito do meu Aguido do meu Callback no meu turno, porque eu vou milar com outras cartas. Só pra ele não ter a chance de milar e acertar efeitos aleatórios e me estourar, entende? Essa é a parada. O Orange ajuda muito nisso. É um fator ruim e ele countera Beasted, por exemplo, que é uma das coisas que você usa pra tentar tirar essas fusões e grindar mais o jogo. Então, realmente, o ban do Orange é muito bom nesse momento. Ban ou limitação, tá? Ban ou limitação, se você não quiser, tá bonito as coisas, limita então, tá? Limita então. Então, esses 3 hits no engine seriam muito bons pra melhorar a Mirror Match. Dueler, pra evitar o lock no cemitério e fazer com que ambos joguem em todos os turnos, né? O Instant Fusion pra tirar o fator desequilibrante ali de eu tenho essa carta one-off, boom, eu ganhei um nome a mais do que você, lide com isso. E o Orange é pra evitar de negar efeitos, destruir cartas, enquanto triga efeitos de milada num turno que não é o teu. Se proteger de counters contra o teu deck, que são os Beasted, por exemplo. E você não pode se proteger, tipo, você tem que fazer. O que tem que acontecer na Mirror o cara tem Mudoras no cemitério, aí eu dei um efeito, ou então eu tenho um Beasted na mão. O cara deu efeito pra tirar o meu Tiara, beleza, eu sou obrigado a dar o Mudora pra fazer o meu Tiara voltar pro deck, pra não deixar o Beasted dele entrar, ou então eu dou o meu Beasted pra tirar o alvo que o Beasted do oponente deu, pro meu Beasted entrar e o dele não. Porque aí é menos ruim, entendeu? Essas decisões que são boas, que tem que acontecer no jogo. Não ter o Orange descartando Aguidos e impedindo o Beasted de entrar, tá ligado? Protegendo o teu próprio turno também.
Essa aqui é a pica. Então esses são os hits não engine de uma banlist de emergência que eu vejo acontecendo e que são necessários para ela rodar melhor. Outro hit que eu posso imaginar é uma carta de Tiara, tá? Uma carta de Tiara. Entenda, para matar e tirar o Tiara do Tier 0 seria necessário hit em múltiplas mesmo. Talvez limitar todas, sei lá, mano. A kit limitada, tipo, tem deck que só usa uma, né? Então, sei lá, a kit limitada é bem estranha. É uma daqueles hits que não faz tanta diferença, né? Que, tipo, é um hit de que quem faz parece que não entende exatamente. É igual limitar o Bardiche, sabe? Tipo, foda-se. Limitar uma carta que você usa no extra deck, tipo, foda-se, sabe? Não faz sentido. E aí você ir limitar as menininhas de main deck, não sei. E aí o Perle Reino é o que eu vejo mais acontecendo essa parada, né? O Perle Reino A1, ela é uma carta que te ajuda muito também, né? E é uma vantagem muito boa. Com as X você tem mais chance de trigar os Perle Reino, mesmo under efeito negado de Tiara Laments no cemitério, porque os X podem voltar a Tiara do teu cemitério pro deck. E se isso acontece, você triga o Perle Reino e mata uma carta dele. Eu entendo que o Perle Reino é uma carta boa nesse sentido, né? De que tira a carta, só que ele é uma carta de consistência extra, né? Então, quem sabe tirar ele do jogo, que é uma carta tão versátil, que dá ataque para as fusões, que busca um starter ou um extender e mata cartas, é uma vantagem gigantesca de quem tem e quem não tem na Mirror Match, sabe? E não é um fator que é buscável pelo próprio deck. Tirar isso, põe um pouco mais na balança os fatores ali que você vai ter no teu deck, sabe? Continua com todo o RNG de Milada, continua, isso é muito difícil de tirar, né? Os RNG de Milada do Tiara Laments, bem complicado. Quem sabe limitar uma Halfens, não sei se, porque ela é quem vem da mão, e Mila Katz, então tipo, a chance de você ter essas paradas diminui drasticamente, né? Que é o que eu acho ruim é isso, é o cara poder sair milando no turno dele, aleatório. Se o cara for lá no turno dele, que seja por decisão do próprio jogador, dando o Aguidos e o Kelbeck, sabe? E quem sabe a Halfens limitada pode ser uma parada nesse sentido. Ao mesmo tempo, talvez o cara jogue muito fácil e você não consegue quebrar, mas eu acho que consegue jogar e tentar quebrar a mesa sem ter o Dueler, né? Enfim, eu acho que isso faz sentido. Limitar os dois eu acho que seria bom, limitar um deles eu acho que é plausível. Tá? Eu acho que os hits são mais ou menos esses. Eu não consigo ver outros hits acontecendo. Obviamente, se tiver uma banlist de emergência e eles quiserem já mexer no Mystic Mine, eu acho que ajuda. E aí entra num outro fator que eu vi pessoas comentando na minha live ontem, quando eu falei do hit do Dueler, que é: esse hit faz com que o Tiara vire mais Tier 0 ainda. Por quê? Porque rogues não podem usar o Dueler contra o Tiara. Paciência. Sinceramente, paciência. Não tenho muita coisa diferente pra falar do que isso. Porque não tem um rogue hoje que jogue com o Dueler e o Dueler seja o diferencial do cara topar ou não. No top 32 desse YCS que teve as X, que é o primeiro espaço amostra que a gente tem, não teve decks que usaram o Dueler, cara. A não ser o próprio Tiara. Não é como se tivesse tido um Pendulum que ganhou em cima do Dueler, sabe? Não é como se tivesse tido algo nesse sentido. Não é como se um Sala tivesse chegado lá. Não aconteceu. Não aconteceu. Então o Dueler ser um fator para rogues conseguir se defender de Tiara não é algo válido. Não é algo válido, tá? Até porque o grande problema não é nem ganhar ainda o primeiro. Porque essa chance ainda existe, muito, mas com outros decks, porque eles são fortes ainda, né? Enfim, o grande fator é você conseguir ganhar ainda o segundo e conseguir tirar aquela vantagem dele e tal, e o Dueler não te ajuda nesse sentido. Talvez ele te ajude a voltar, quem sabe? Eu sei, eu entendo isso. Mas entenda que o fator primordial dessa lista não é prejudicar o Tiara, ajudar a Mirror Match a ser menos ruim. Porque num Tier 0, se a Mirror Match for menos ruim ou for boa, o formato é menos ruim ou bom. Se a Mirror Match for um lixo, o formato é um lixo. Porque o deck mais forte ganha de todo mundo, ele é muito opressor com relação aos outros decks, e ao mesmo tempo jogar entre ele é ruim, entende? Você fica numa situação muito bosta. Então, a banlist de emergência viria para poder corrigir esses aspectos do deck, né? Que é a Mirror Match. Seria isso, e o Tiara não iria sair do topo do meta, tá? Então uma banlist de emergência, creio eu, que se acontecer, seriam esses os acontecimentos. Claro que se vier coisas muito mais profundas, eu ia gostar mesmo, tá? Se eles fizessem tudo isso e limitasse a Halfens, e limitasse o Perle Reino, e limitasse a Reino-Heart, por exemplo, pô, ia adorar. Vai acontecer? Muito difícil, mas esses são os meus pensamentos. Tire da cabeça que a banlist de emergência tiraria o Tier 0 do jogo. Isso não vai acontecer. O mínimo que a gente pode querer é que uma banlist de emergência melhore a Mirror Match, e precisa, pro formato ser suportável. Porque se a Mirror for boa, você pode achar chato ter só o Tiara e X jogando competitivamente falando. Mas a Mirror vai ser boa e o jogo vai ser bom. Então a gente pode assistir. E pode jogar, principalmente, que é o que quem vai pra torneios faz, certo? E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.